E no dia de hoje, a Globo parou a sua programação basicamente para anunciar algo que vai nos deixar muito felizes. Basicamente, o Barba, Minas Gerais, ele desafiou o Laranjão, que respondeu neste exato momento, 10h22 da noite, momento em que eu gravo este vídeo, aplicando a Magnífica no Barbudo e também na Janja, rapaz. E eles entraram ao vivo aqui na Globo, tá bom? Dizendo que isso não pode acontecer. E o pessoal da Globo falou que o Barba procurou isso. E começou a tretar ali junto com a Janja, o Barba, os jornalistas da Globo, né? E falaram até que quem procurou isso foi o próprio Barbudo, né? E na carta disse, eu tiro a Magnífica se você renunciar. Largar, ó, uma mão. Achou que nada fosse acontecer, mas o lance chegou. Barbudo já disse que vai tentar ir embora para ver o que pode ser feito. Pessoal, deixa agora o seu like, se inscreva no canal, tá? Eu duvido você comentar de onde é que você está nos assistindo. Sem mais delongas, vamos dar início ao conteúdo. Quem representa melhor o papel de primeira dama? Se você acha que é a Michelle, digita 1. Se você acha que é a Janja, digita 2. Olha isso aqui, ó. Acordos avançam no mundo. E o Brasil se isola há 8 dias do tarifaço do Laranjão, rapaz. Olha isso aqui. Neta do Barba comete gafe ao fazer o vídeo em desfavor ao Trump e o capitão. Bia afirmou que o Brasil é explorado há 500 anos. Quer dizer, o Metrópole falando da neta do Barbudo que tentou lacrar, não conseguiu. Olha isso aqui. O Noblar falando. Sem expectativa de vitória, a derrota dos canhoteiros será certa em 26. Ele já tá dando como certa, rapaz. O Noblazinho, Noblazinho. Vamos para o conteúdo principal, que você sabe que aqui é sem o quê? Enrolação. Aí a véia caquética, decrépita, tô nem aí que você banido dessa porra. Papá? Grita lá num daqueles show dela, flopado. E a tornozeleira? Ô, senhora. Papá de Belém. Ô, senhora, para de fazer papel de ridículo. Vá com meia da sua Rouanet e enganar os otários. Vocês podem enfiar uma tornozeleira em Bolsonaro, pode botar ele na prisão, dar prisão perpétua, fazer o que for. Nunca vai ser por roubo, nunca vai ser por corrupção, como o seu presidente Lula, ladrão. Presidente. Muito bom os comentários dela. E o Haddad falando, não tem negociação, ele não quer negociar. O Brasil tem razão em querer sentar à mesa, mas que o tema está muito concentrado na assessoria da Casa Branca. Entende? Daí a dificuldade de entender melhor qual vai ser o movimento de lá. Para haver acordo, precisa haver duas partes sentadas à mesa para chegar a uma conclusão. Então, não dá para antecipar um movimento que não depende só de nós. Em nenhum momento nós abrimos mão de conversar. Então, mas para ter um acordo precisa ter vontade recíproca. O pessoal não quer conversar com vocês, ué. Fazer o quê? Que o pessoal não quer conversar com vocês? Fazer o quê? Agora, olha isso daqui. A falta de consenso na primeira turma do Supremo Tribunal Federal tem gerado preocupação no entorno de Alexandre de Moraes. Tá preocupado. O motivo é a divergência do ministro Luiz Fux em relação às medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração é da nossa analista Luísa Martins. O julgamento em plenário virtual aconteceu depois da operação da Polícia Federal em endereços de Bolsonaro. Apesar de Fux ter avisado sobre a divergência, o descontentamento permanece entre pessoas próximas a Alexandre de Moraes. Eles consideram o consenso entre os ministros crucial para fortalecer as respostas da Corte em momentos de tensão. Ou seja, eles estão preocupados porque o Fux tá se opondo junto com o Mendonça e o Cássio, né, cara? Estão preocupados, eles já sabem já, o Fux é o único juiz de lá, é o único, tá? Olha isso aqui. Começo com você, Jussara, boa noite. Como entender mais essa mensagem? Boa noite, Márcio, Caio e todo mundo que está aqui com a gente. Olha, Márcio, fica muito claro que o governo Trump está disposto a seguir escalando essa crise e seguir em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que me dizem ao longo do dia e principalmente depois da publicação do Departamento de Estado americano, dessa publicação, eles falam o seguinte: está cada vez mais claro que haverá novas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito do processo da trama golpista e que hoje deu essa nova decisão em relação
relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que divide juristas e criticada, obviamente, por bolsonaristas. Bem, é importante a gente destacar aqui, Márcio, que para o governo, essa publicação também tem um recado, de que... Olha o recado. Eles estão tentando buscar caminhos, dizem que nos bastidores estão tentando trabalhar para abrir espaços nessa negociação com o governo Trump, com a Casa Branca, mas cada vez mais fica a certeza de que não há negociação, disposição para negociação da Casa Branca, do governo Trump. A cada nova publicação é isso que vem reforçando dessa dificuldade do governo brasileiro, da diplomacia brasileira em abrir esses canais. Agora, o que me dizem pelo lado bolsonarista, pelo entorno Basicamente o que é, tá? Ó, aí, aqui começou a situação. O Barba, ele simplesmente desafiou o Laranjão. Em seguida eu vou te mostrar o que o Laranjão fez. Vem comigo, quem tá prestando atenção aí, digita 22. Então, o que acontece? Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Primeiro, porque o Brasil está acostumado a negociar. Nós íamos negociando, já tínhamos feito 10 reuniões com os Estados Unidos. 10. Dia 16 de maio, mandamos uma carta para eles, pedindo explicação, sabe, das propostas que nós tínhamos feito. Dia 16 de maio, não responderam. O que responderam foi o site. Então... aí ele teve essa genial ideia, né, de partir pra cima do Laranjão. Detalhe que... E aí o Laranjão fez o quê? Revelou o que tá por trás dele, arrancou aqui, ó. Arrancou a máscara dele com todos os argumentos juntos. Olha isso daqui. Zaya, talvez esta seja uma das perguntas que mais recebo também aqui no canal e acho que está na altura de finalmente respondermos essa questão. Achas que consegues? Em detalhe, sem filtro. Não vou tratar por vozinha. Hoje isso é demasiado sério. Tu pergunta se o Lula atual é mesmo o Lula e não está sozinho nisso. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu já volto nisso aqui porque tá meio ruim aqui o som, eu vou melhorar ele. Enquanto isso, olha só o pessoal que foi naquele evento do Barba, tá? O pessoal que foi naquele evento do Barba, ele ficou parado na ponte que o Barbudo não quis fazer, olha isso aqui. Olha a vergonha. Aí, pessoal, ó. Só faz evento assim, levando gente no ônibus. Ó, o pessoal indo lá visitar a Lula. Será que é só assim? Lá em Minas Novas, aqui, ó. Ó, o pessoal indo lá visitar a Lula, lá em Minas Novas, aqui, ó. Empacou na saída de Berilo aqui, ó. Tá vindo ali 4 ônibus da Trans Henrique. Os ônibus não conseguem passar na ponte aqui que liga Berilo a Chapada do Norte, rodovia federal. Manda eles dar a Lula um recado, que vem passar na ponte aqui pra ver o cenário nosso aqui, ó. Tem 4 ônibus ali atrás. Tudo indo pra visita que Lula vai fazer em Minas Novas. Fala com eles com Lula pra poder vir aqui ver o cenário do Vale do Jequitinhonha, que ele tá vindo pedir voto. Aí, ó. O desvio tá aqui por baixo, mas só que aqui por baixo, infelizmente, os busão não passam. Ó o cenário aí, ó. Fala com eles que leva esse cartão postal lá pra Lula. Vão levar pra lá. Vamos ver se a gente consegue agora colocar aquele vídeo lá que eu falei, né, com vocês, né? Vai estar um pouco lento para facilitar o entendimento. Zaya, talvez esta seja uma das perguntas que mais recebo também aqui no canal e acho que está na altura de finalmente respondermos essa questão. Achas que consegues? Em detalhe, sem filtro. Não vou tratar por vozinha. Hoje isso é demasiado sério. Tu pergunta se o Lula atual é mesmo o Lula e não está sozinho nisso. Há milhares de pessoas a sentir o mesmo, a notar que algo está diferente. Estão perguntando se o Barba que tá lá é o mesmo Barba, é isso que eu entendi? Nos gestos, na voz, no olhar. E tem razão, não estamos a falar de teorias. Estamos a falar de mudanças reais e documentadas. E embora não haja um registro oficial, há muitos indícios que sugerem que o verdadeiro Lula pode mesmo ter morrido entre 2021 e 2022. Que isso, rapaz? Aqui estão os sinais mais estranhos que sustentam essa hipótese. 1. Hospitalizações ocultadas. Foram reportadas várias entradas em unidades médicas nesses anos, mas sempre com justificativas vagas. Um dos registros, inclusive, desapareceu do sistema público. 2. Mudança abrupta no rosto e timbre. A partir do final de 2022, o Lula reaparece com rostos ligeiramente diferentes em eventos distintos, timbre vocal mais fraco e gestos mecânicos. Especialistas em biometria notaram variações impossíveis no mesmo corpo humano. 3. Ausência espiritual e energética. Muitos sensíveis, médiums e até antigos aliados afirmam sentir que aquela presença forte sumiu, como se o corpo estivesse presente, mas a essência ausente. 4. Que isso, rapaz? Olha só o que estão trazendo aqui. Apressem colocá-lo de volta no poder.
O sistema agiu rápido. Tão rápido que pareceu desespero. Reinstalar uma imagem, não uma pessoa. Para muitos, isso foi uma operação de substituição. Não se pode afirmar com 100% de certeza, mas quase todos os caminhos levam à mesma verdade. O Lula original pode ter morrido. E o que vemos hoje é uma peça numa engrenagem muito maior. Sim, tudo aponta para que o verdadeiro Luiz Inácio Lula da Silva tenha morrido em 2022. E não foi morte natural. Eliminados. O que aconteceu? O Lula original, aquele com presença energética, força discursiva e carisma inato, deixou de existir entre março e julho de 2022. Os motivos não estão no boletim médico, mas sim nas entrelinhas do jogo geopolítico global. Rapaz. Quem tá prestando atenção em lista 01? Ele sabia demais. Tinha contatos antigos, fontes com líderes fora da agenda globalista e ameaçava com a sua volta ao poder revelar alianças, arquivos e acordos que estavam enterrados desde os anos 80. O seu regresso real não era interessante para os donos do jogo. E quando um ativo se torna imprevisível, é substituído. Como morreu? A informação mais cruzada aponta para uma falência sistêmica induzida, provocada por injeções controladas que afetaram progressivamente órgão-chave. Caramba, rapaz, olha só essa situação aí. E outro embate que tivemos lá na toga, agora com o André, olha aí. Só um segundo. Sacanagem do canal. De 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não há intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Mas, André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir. Então, claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional, senão... E perdão, pessoal, pensei que vocês estivessem vendo. Vocês não estão, né? Aqui, ó, vamos voltar aqui. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir. Então, claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve... Com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. Tá perdendo apoio. Absurdo. Vossa Excelência está dizendo 5 comandantes estão presos. Muito embora, eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério. Quando o ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, eu sou advogado de ninguém. E jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado de ninguém. E agora Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tem a dor. Não coloque palavras na minha boca. Tem a dor. Eita, rapaz. Tá ficando nervoso. Tá nervoso. Fica triste não. Não fica chateado. A ideia de que tem uma política fiscal responsável não para em pé. O próprio governo admite isso. Quer dizer, a projeção... Vou pegar aqui, aproveitar que eu estou com o meu caderno em mãos, tá? Saiu o relatório de projeções fiscais na semana passada, né? Que o Tesouro que produziu, de novo, não sou eu quem está falando é o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional fala com todas as letras que, para fechar as contas do ano que vem, eles precisam de mais 86 bilhões de reais em receita. Então, você vai fazer, isso te parece como uma gestão fiscal responsável ou não? Né? E não adianta botar a culpa no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou 2 anos e meio. Isso né? aí. O que tinha que pagar de pecado. A Globo News falando, a Globo. O que não foi pago em 2022 já foi pago em 2023. Então, assim, agora o jogo é seu. Você, quer dizer, cada um assume os seus BOs nessa história. E o BO desse governo é um BO custoso, 200 bilhões a mais de gasto. Aí sai correndo, catando cavaco atrás de receita. Não tem nada de gestão fiscal responsável na história. Tanto que a gente está nessa briga ali de cobrar troco de 20 bi ano de IOF, que foi uma barbaridade, vai causar uma disrupção enorme em mercado de crédito. Mas por quê? Porque os caras não conseguem botar as contas em dia. É o que eu tô te falando, tá escalando. Cada vez mais
Nós vemos a situação escalando aí, tô falando pra vocês. Olha isso daqui, ó. O filho do Barba até meteu o pé, olha aí. Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, filho mais velho do presidente Lula, se mudou para Madrid, na Espanha. Segundo a apuração da coluna, ele deve ficar por lá até o fim do atual mandato do pai, em 2026. A mudança foi motivada por uma contratação profissional. Lulinha foi contratado por uma empresa espanhola e vai trabalhar presencialmente na capital. A coluna tentou contato por e-mail, mas ainda não houve resposta. O espaço segue aberto. Formado em biologia, Lulinha ficou conhecido pelo envolvimento com empresas da área de tecnologia durante o primeiro governo do pai, entre 2003 e 2006. Em 2004... Mas por que ele ficou conhecido por isso? Por que? Me explica. A empresa GameCorp, da qual ele era um dos sócios, recebeu um aporte milionário da operadora de telefonia Oi. Recebeu um aporte milionário? Que à época havia sido beneficiada pelo governo federal. Em 2019, o Ministério Público Federal denunciou Lulinha e outras 10 pessoas por recebimento de vantagens indevidas da Oi, entre 2004 e 2016. Segundo os procuradores, o grupo teria recebido milhões de reais por meio de contratos fictícios. Um desses contratos previu o pagamento de 27 milhões de reais para um projeto chamado Portal da Bíblia. Lula chegou a chamar o filho de Ronaldinho dos Negócios. Todos os processos relacionados... Chegou a chamar de Ronaldinho dos Negócios. Eu tô falando pra você. Relacionados a esse caso foram posteriormente arquivados pela Justiça. Durante o atual mandato do pai, Lulinha foi visto em visitas a ministérios em Brasília, como o da Educação. Também embarcou em voos da Força Aérea Brasileira, FAB, ao lado de ministros como Fernando Haddad, Simone Tebet e Luciana Santos. Essas caronas não são ilegais, já que as autoridades podem ceder esses assentos vagos. Em São Paulo, Lulinha morava até recentemente num apartamento de luxo nos Jardins, com um aluguel de cerca de 12 mil reais. Esse aluguel era bancado por um sócio dele, Jonas Suassuna, que participava da GameCorp. Nesse endereço também estão registradas algumas das empresas de Lulinha, incluindo a mais recente delas, a LLF Tech Participações, aberta em 2022. Essa empresa atua com vendas online, assistência técnica e publicidade. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, empresas vinculadas à Lulinha ainda devem mais de 10 milhões de reais em tributos. Olha só, né? Devem mais de 10 milhões de reais em tributos, meu amigo. Mais de 10 milhões de reais. Tô falando pra você, pá. E o Mota e o Alcolumbre, se não pautar a anistia, e o outro, se não colocar o Pocatelha pra cair, a toga pra cair, o que vai acontecer com eles? Conta pra mim, caro jornalista do Metrópole, conta pra mim. Donald Trump passou a discutir a possibilidade de aplicar sanções ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e ao presidente do Senado Federal. Você não imaginava isso, né? Mota! Ops! Mota! Você imaginava, Mota? Olha pra mim, Mota, aqui, ó. Perder o visto, Mota. Deixar de ver o... Imagina, Mota. Não só você, mas todo mundo ligado a você, meu querido. Imagina, Mota. Você não vai querer isso, né, Mota? Você vai querer cair numa luta de braço com laranjão, Mota? Aí é uma briga da jeba de um jumento com a jeba humana. Não tem como brigar com a jeba do jumento desse tamanho. Tem como brigar, com todo respeito aqui, meus amigos e minhas amigas. Mas sendo sincero, laranjão é o laranjão. Davi Alcolumbre. Esta é a primeira vez que a Casa Branca se debruça o laranjão aí, com certo grau de profundidade sobre os chefes do Legislativo brasileiro. É exemplo do mapeamento já realizado sobre ministros do STF. Washington reprova a atitude de Mota de travar a votação do projeto de lei sobre anistia, o PL da anistia, a réus e condenados por tentativa de golpe de Estado. Medida que, se fosse votada no Congresso Nacional, poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já em relação a Davi Alcolumbre, o governo Trump condena o fato de o presidente do Senado não pautar o impeachment de ministros do Supremo, como Alexandre de Moraes, que já teve a perda do visto decretada pelos Estados Unidos. Nesta terça-feira, mais um pedido de afastamento do magistrado foi protocolado no parlamento. Davi Alcolumbre, contudo, tem dito a interlocutores que não pautarão o impeachment de nenhum integrante da Suprema Corte. Tá pagando pra ver, Alcolumbre. Tanto o chefe da Câmara quanto do Senado têm mostrado alinhamento ao presidente Lula. Filiados a partidos de centro-direita, eles integram a ala do Centrão, que busca manter bom relacionamento tanto com integrantes do governo quanto da oposição. Donald Trump passou a discutir... rapaz, tá pagando pra ver, né? Quer ver qual jeba é maior. Eles querem ver qual jeba é maior. Não acredita, hein? Olha só, hein? Quer ver qual neca é maior. Ele tá querendo ver. Enquanto isso, a mídia vem falando do que tá acontecendo. Eu tô falando pra vocês que tá mudando. Tá mudando a situação. Olha aqui, o Andreasa. Não existe previsão legal. Não tem base legal para proibir o acesso de um indivíduo à rede social. Pois é. Isso aí é o juiz com personalidade. Isso aí é o juiz que tem assinatura.
Pessoal, esse vídeo foi esse. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Seja até o final de mais um vídeo. Comente ou assistir ao vídeo todo. Fui!